principais dúvidas que as pessoas que desejam abrir a sua própria faculdade, abrir o seu próprio empreendimento educacional, costumam fazer para a gente. E a gente separou aqui 8 hoje para tratar, para apresentar para vocês de maneira clara, objetiva e direta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da Visão Consultoria. Eu sou Rodrigo Fortes. Olá, tudo bem? Ivan Requena. Nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante. Na verdade, são vários assuntos. Beleza, pessoal, vamos começar então com uma pergunta muito comum. E eu queria fazer essa pergunta para você, Ivan. Certo. O pessoal sempre pergunta para a gente assim, como é que está o mercado da educação superior no Brasil? Porque o empreendedor ele quer investir, ele quer ter alguma segurança, ele quer ter pelo menos a certeza de que ele está colocando o investimento dele, o dinheiro, a energia dele, a expectativa dele, da família dele, em algo que tenha condições de oferecer um bom retorno. Então o que eles querem saber de uma certa forma é como é que está o cenário da educação superior no Brasil hoje. Como é que está esse cenário, amigo? Ok. Veja, nós estamos num momento muito importante da nossa história social, né, no Brasil, onde nós entramos agora numa espécie de mudança de paradigmas na educação também. Por quê? A educação à distância ela vai ganhando mais força cada mês, cada semestre, né, e vai atraindo mais e mais e mais alunos, de forma que nós temos hoje muito mais alunos vindo para a educação superior pelas possibilidades, não é, da educação à distância, e isso tem criado assim no mercado uma força muito grande. É muita gente vindo e o que acontece? Milhões e milhões de jovens que se formam anualmente, com o tempo vão formando uma demanda reprimida e esses jovens agora estão vindo também. Então é muita gente vindo, o mercado está aquecido, certo? Nós temos aí o cenário da educação presencial com a distância, né? É um termo não oficial, mas utilizado, que é o ensino híbrido, tá? Que é um desafio, né? Você tem aí que trazer uma nova cultura para a sua instituição, para o seu polo de educação, e a pessoa que vai estudar, ela tem que também absorver essa nova realidade do ensino, mesmo sendo matriculado no presencial, no ensino à distância também. Então está muito bom o mercado. Legal. Você está falando, na verdade, que exige um momento atual de mudanças, de oportunidades, você tem falado isso. Oportunidades. Mas ele exige, então, essa perspectiva de entendimento de mudança de papéis, né? O aluno agora ele passa a ser esse protagonista da própria construção do seu conhecimento, né? Pedagogicamente falando, né? Aquela perspectiva mais passiva, ela muda completamente para uma perspectiva mais ativa, não é verdade? O aluno hoje ele é muito mais ativo no processo educacional do que algum tempo atrás, né? Legal. Isso é desafio que é tranquilo de se vencer. Legal. E nesse cenário do mercado como um todo, a gente tem também algumas oportunidades, né? Sim. É aquilo que a gente estava conversando, até mesmo a questão dessa dinâmica crescente, ela exige uma postura diferente na busca de soluções criativas, bem estruturadas, bem direcionadas, é uma oportunidade para os projetos inovadores, né? Claro. Cursos com características próprias para atendimento das demandas das suas regiões, essa mudança de paradigma, como a gente já falou agora há pouco, dos professores, dos educandos e da gestão também, né? Porque é preciso ter essa capacidade de se adequar realmente a essa nova realidade, né? E eu acho que uma coisa legal, outra oportunidade que surge no mercado é justamente que o ensino ele passa a validar a qualidade a partir da perspectiva da vida do educando, a partir de estar mais próximo da realidade desse aluno, né? Então, eu acho isso muito, muito importante, muito interessante, né? Muito real isso, né? E você estava falando também sobre a questão da expansão, né? Que a educação superior está em franca expansão, né? E os números demonstram isso, né? Então, uma coisa que o pessoal às vezes pergunta é o seguinte: mas até que ponto a educação superior privada ela tem alguma vantagem em relação a este momento que a gente está vivendo? Como é que você vê isso? Olha, no Brasil, a educação privada ela é muito, muito maior do que a educação pública em termos de números. Números de instituições, números de alunos matriculados, não é?
O governo, de certa forma, ele desacelerou nesse sentido, enquanto a iniciativa privada acelerou, criou muito mais instituições e vagas, né? Então nós temos uma realidade aí que pode nos dizer o seguinte: há muito espaço ainda para novas instituições, muitas vagas precisam ser criadas. Por quê? Porque há olha, são milhões de pessoas que não entraram ainda na faculdade e são outros milhões que concluem o ensino médio a cada ano. Então isso é estatístico, né? Sim, você lembra o dado? Nós fizemos uma entrevista com o professor Murilo, que é reitor de um centro universitário. Ele dizia que 83% dos jovens de 18 a 24 anos ainda estão fora do ambiente acadêmico de uma universidade, de uma faculdade, né? É muita gente. Né? Além disso, tem aquela outra questão, né? Que a procura para a criação de novas instituições ela é contínua, né? Sim, então, muitos empreendedores hoje que já trabalham na área educacional, que tem uma escola de nível de ensino médio, uma escola profissionalizante, um curso preparatório, um curso livre de língua, até mesmo os que são parceiros atualmente de polos EAD, decidem ter autonomia e desejam ingressar no ensino superior. Uma evidência disso são os números do MEC, né, que tem mais de 2.000 processos de credenciamento aguardando a vez aí para serem... Em franca expansão, né, na realidade, esse mercado, né? A educação superior ela está num momento muito bom de transformação para a inclusão, certo? Então tem muita gente precisando entrar, querendo entrar numa faculdade, e aí nós temos que colocar à disposição dessas pessoas as vagas, né? Isso. E o que você diria então para o empreendedor que nos assiste nesse momento, que tem essa preocupação, que tem essa dúvida sobre a situação do mercado? Como é que você poderia resumir isso em uma frase? O que você diria para esta pessoa que está nos ouvindo neste momento, que deseja abrir a sua própria faculdade, que deseja ter o seu empreendimento educacional? Como você resumiria essa questão do mercado para essa pessoa? Olha, muito simples. O mercado está já em franca expansão e a tendência é que essa expansão aumente ainda mais. Continue firme no seu propósito, no seu sonho, que nós vamos conseguir aí para você esta grande conquista. Legal, show de bola. Então, Rodrigo, nós temos aí o seguinte: a pessoa que quer abrir uma faculdade, criar uma instituição de ensino superior, ela precisa ter informações estratégicas, né? Sim. E uma dessas informações, eu queria que você me dissesse com relação ao local de implantação, de onde é melhor implantar essa faculdade. Legal. Como é que é isso? É uma pergunta recorrente, né? Sim, com certeza. O pessoal tem dúvida. Olha, eu moro em tal local e será que a minha cidade é o melhor local para implantar uma faculdade? Ou a cidade na qual eu moro já tem tantas faculdades? Isso. Será que é realmente legal implantar? É bom implantar a minha faculdade em determinada cidade? A gente sempre diz o seguinte, que para responder esta pergunta é necessário pensar em uma outra coisa que vem antes disso, que é justamente a questão da instituição de ensino, da faculdade, de uma escola que seja, um empreendimento educacional como um negócio. Sim. Ou seja, não dá para você dissociar, querer abrir uma faculdade e achar que vai dar, eu acho que vai dar, ou então eu sinto no meu coração que tem muita demanda reprimida no meu município. Não funciona assim. Não é por aí. Não é assim, tá? Primeira coisa, quando você vai abrir um empreendimento, você vai abrir uma fábrica, uma loja, um mercado, você precisa conhecer o mercado. Você precisa saber exatamente no local em que você vai depositar o seu empreendimento, o seu investimento. Você precisa ter essa segurança, você precisa ter informações, conhecer essa realidade, né? Conhecer o mercado, estudar o mercado para compreender bem os nichos, saber bem os seus nichos, o potencial de crescimento desse negócio para o curto prazo, médio prazo, 10, até um prazo maior, até 20 anos, quem sabe, né? E quando vai se abrir uma faculdade, o pessoal simplesmente diz assim, eu acho que vai dar. Tem um dado que é muito interessante, que é do Instituto do IBGE. O IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz o seguinte, que traz números assustadores sobre eles chamam de causa-mortes. Por que as empresas no Brasil fecham as portas em tão pouco tempo e com taxas tão altas, né? Então, em até 2 anos de funcionamento, 21% das empresas que abrem suas portas fecham. Puxa. Ou seja, 8 em cada, está entendendo?
E 70% fecham as portas em até 10 anos. Então, se você, de cada 10 empreendimentos abertos, em 10 anos, na realidade, apenas 3 persistem. Então, é um número bastante assustador, né? Assustador. Tem que ver a causa disso, né? E é isso que é interessante. Quando o IBGE vai buscar essas causas, ele diz que a primeira delas é a falta de planejamento, ou seja, é a falta de planejamento. Não houve estudo. Não houve estudo, não houve preparo adequado e a falta de conhecimento do mercado. Certo. Então, quando um empreendedor ele quer abrir uma faculdade, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte, olha, é um negócio, você entende que de fato é um negócio, que ele possui muitos detalhes, ele precisa ser encarado de maneira profissional para que você tenha bons lucros, portanto, não adianta pensar na implantação de uma faculdade que não seja dessa maneira. Não. Né? Que não tenha que ver com o seu desenvolvimento enquanto negócio de curto, médio e longo prazo. Com retornos esperados, né? Exatamente. Então não dá para ficar na ciência do achismo, achando que vai dar certo, achando que tem demanda, não. Você precisa, sabe de quê? Indicadores objetivos. Você precisa de dados que lhe deem segurança, para você não perder dinheiro. Você precisa de direcionamento estratégico para o teu negócio. Então, de forma objetiva, é preciso que você tenha um plano de negócios ou um estudo de viabilidade. Sim. Então, não basta apenas querer saber qual é o melhor local onde sua instituição será aberta. É preciso saber quais são os melhores custos para essa região, para essa demanda. Qual vai ser o cronograma de implantação, de expansão dessa instituição na realidade. Vai ser possível solicitar EAD? Quando que vai ser o EAD? Já vai solicitar desde o início? Ela pretende se tornar um centro universitário? São perguntas importantes, né? Que precisam ser respondidas desde essa fase prévia que antecede a implantação da instituição, que antecede até mesmo a solicitação do projeto, do credenciamento. Do projeto de credenciamento junto ao MEC. Né? E nós, da Visão, nós desenvolvemos uma metodologia, nós temos um framework que é o nosso estudo de viabilidade desenvolvido especificamente para a área de educação. Sim. Então, a gente vai promover, através desse estudo de viabilidade, um estudo de mercado. E nesse estudo a gente vai basear o quê? Indicadores objetivos. A partir de indicadores objetivos, a gente vai identificar quais são as alternativas que oferecem um melhor desempenho em termos de localidade. Lembra, a gente chegou a fazer um estudo de viabilidade e indicou até o bairro. Até o próprio bairro. O bairro foi algo fantástico. Né? Análise de cenários por escalonamento, né? Qual o potencial do negócio, com pontuação, qual é o potencial do negócio em relação à realidade local e regional. Sim. A indicação dos melhores cursos e demais programas educacionais. Né? O tipo de projeto educacional de credenciamento precisa ser feito para este tipo de projeto. Sim. Não dá para fazer uma coisa padrão, Frankenstein, achando que vai ser igual para todo mundo. Né? E a definição de todas as ações para viabilizar o empreendimento, né? A questão de imóvel, os investimentos que serão necessários. Então, é algo muito bem detalhado. Planilhas de cálculos. Planilhas. A gente tem um módulo, a gente tem uma entrega, um produto da entrega do estudo de viabilidade, que é o quê? São os indicadores de eficiência do negócio. Isso. Já ajustados para a realidade de uma faculdade. Vários indicadores. A definição do quanto vai ser o retorno sobre investimento, o ROI, a taxa interna de retorno, o VPL, o valor presente líquido, o TMA, que é a taxa mínima de atratividade, os payback simples e payback descontado. Ou seja, para abrir uma faculdade, é preciso, primeiramente, encará-la como um negócio. Ponto. Sem dúvida. Você precisa estudar o mercado, entender quais são os riscos, os nichos de mercado, o potencial de crescimento do seu negócio, da sua instituição para 10, 20 anos. E um bom negócio começa com um bom estudo de viabilidade. Vou repetir. Um bom negócio começa com um bom estudo de viabilidade. Portanto, o melhor local para a abertura da sua faculdade vai ser determinado pelo estudo de viabilidade. Um estudo que deve ser preferencialmente, eu acho que até dá para aumentar um pouco a força desse, essencialmente conduzido por profissionais, consultores que deem conta, que apresentem, não é, todo esse estudo de viabilidade de forma competente e profissional para você. Sim, sim. Uma coisa que é bem interessante, você falando disso, é o seguinte, olha, a gente tem casos de que o projeto de credenciamento ele foi feito com o máximo zelo técnico, com toda a qualidade, com todo o empenho, etc. Acontece que o início, a implantação, a gente divide um projeto de criação de uma faculdade em fases. Implantação, a consolidação e a expansão. Isso em termos de macroestruturantes. Né? E, às vezes, o empreendedor ele acha que ele não precisa conhecer tão a fundo porque ele já empreende na área da educação na cidade, já tem uma escola disso ou daquilo. Então, ele acha que não, eu sinto que tem demanda.
E ele vai na ciência do cinto, da cientologia, né? Desse sentimento, dessa sentimentologia, que ele acha, que ele percebe, sem indicadores objetivos. E a gente respeita o feeling do empreendedor, porque isso é muito importante. Só que mais segurança do que o sentimento é você ter números e indicadores objetivos. Entendo. E aí o empreendedor, ele vai lá e começa um negócio, ele começa a ter dificuldades logo na fase de implantação da faculdade. E a fase de plantação, quando ela tem essa dificuldade, geralmente a fase de consolidação é comprometida e a expansão mais ainda. Então, uma faculdade poderia ter um ciclo de maturidade, aí, um platô de maturidade, uma curva de maturidade em 10, 12 anos, leva às vezes 15, 18 anos. Olha o tempo de tempo que perde. É muito tempo, né? É muito Isso tempo, pode né? ser acelerado para que os ganhos sejam Os elevados. retornos sejam acelerados. Não tenha dúvida. Com certeza. E uma outra pergunta que é bem recorrente também é sobre esse processo no MEC, né? Como é que funciona esse processo geral para a solicitação de abertura de uma faculdade, ou seja, para o credenciamento de uma instituição de ensino superior? Como é que funciona esse processo no MEC? É uma dúvida muito recorrente. E o pessoal atrelado aí você pergunta, demora muito? Leva muito tempo? O pessoal tem sempre a preocupação do tempo. O que preocupa o investidor, o empreendedor, o quê? É quanto vai custar? A gente já disse que o estudo de viabilidade vai responder isso para ele. E quanto tempo vai levar? Sim. O que você me diria sobre a... Realmente, o MEC ele é muito exigente em relação a documentos e informações. E não é para ser diferente, porque nós estamos falando aqui de um empreendimento educacional, que vai mexer com muitas vidas, né? Então, nós temos aí pelo menos duas situações bem importantes a considerar. Primeiro, a legislação. Nós precisamos estar, assim, muito direcionados e conduzidos pela legislação educacional brasileira, né? E que muda sempre, hein? Muda, ela é atualizada constantemente, né? Isso. E aquela coisa das manhas do processo, né? Você tem ali detalhes que são muito técnicos, que vão exigir um olhar mais acentuado aqui, mais ampliado ali. Só quem já passou que sabe como funciona. Exatamente. É isto. Nós temos aí a experiência já de 20 anos ou mais de consultoria nesta área de credenciamento. E assim, Rodrigo, nós temos que trabalhar com segurança, pé no chão. Não adianta querer, inventar coisas aí. Um número bem seguro hoje seria 18 meses em média, para ter aí a instituição credenciada com toda a segurança. Claro que há variáveis importantes, né? Sim. Quantidade de cursos, tipo de curso, né? Sim. E assim por diante. Mas o MEC ele tem lá um sistema eletrônico virtual onde nós entramos com o processo, a solicitação, né? A primeira coisa é que a pessoa jurídica peça essa licença para o MEC, aí ele vai nos dar essa abertura do protocolo e nós vamos entrar com todos os documentos que são exigidos. Isso. Não são solicitados, eles são exigidos e nós vamos lá, não é? Legal. Isto, a mantenedora, né, a pessoa jurídica, toda faculdade ela tem uma mantenedora jurídica. A faculdade em si, a instituição, ela não tem personalidade jurídica tributária, né, tributável. Então há uma pessoa jurídica que é a mantenedora que cuida da mantida que é a instituição de ensino. Então, toda a documentação aí de negativas, contrato social ou estatuto, não é? A questão do imóvel, balanços patrimoniais, não é? Então, é uma coisa bem séria que deve ser conduzida com seriedade. Então, vamos só recapitular. Você disse para a gente que, primeiramente, tem a questão da preparação da documentação. Isso. E aí vai lá, solicita o cadastro, o acesso ao sistema EMEC, e aí a gente vai inserir essas informações no EMEC. Perfeito. Aí vem o pagamento da taxa, aí vem essa análise jurídica de todos esses detalhamentos, uma pré-análise da área jurídica, e ela vai depois para a Secretaria de Regulação, não é isso? Isso mesmo. A SERES é a Secretaria de Regulação do Ensino da Educação Superior no Brasil. E o que o pessoal vai ver lá na SERES? O que os técnicos da SERES vão avaliar lá nessa fase? Outros documentos. Você vê que tem bastante coisa, né? Por exemplo, o regimento da instituição, o regimento geral, não é? Tudo sobre como a instituição funciona. Que é, inclusive, o regimento ele tem força de lei internamente, né?
o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Um documento bem robusto, denso, para deixar claro para o MEC qual é o planejamento para 5 anos da instituição. O compromisso formal da instituição Compromisso. com a sua comunidade e com o MEC no que se refere a metas, a planejamento, Isso. a organização didática pedagógica. Bastante legal. E além disso, de cada curso é feito um projeto pedagógico, chamado PPC. Né? Então, esse projeto é que nós vamos inserir no MEC ali para pedir autorização do curso. Sim. Os documentos que falamos até então é para credenciamento da instituição. Ok? E aí vem regulamentos gerais, as portarias internas, não é? As atas dos órgãos colegiados e assim vai. Né? Legal, bastante coisa. Legal. Aí depois que sai das séries, se não houver nenhuma solicitação de informação complementar ou uma diligência, que é algo um pouco mais trabalhoso, as séries emitem um despacho saneador para o INEP, né? Opa, aí a coisa já começa a ficar mais animadora, né? Legal. Porque indo das séries para o INEP, significa que em breve a instituição será visitada para uma avaliação oficial do INEP, né? Que é um agente do MEC para essa avaliação. Exatamente. Lembrando que antes essa avaliação era presencial, e agora ela está um modelo que pode ser, ela era em loco presencial, e agora o MEC conseguiu se estruturar e já desde o semestre passado começou a realizar as visitas virtuais também, né? Virtuais também. O aparato tecnológico, etc. Né? Uma coisa é certa, né, Rodrigo? Virtual ou presencial, tudo será exigido, terá que ser apresentado, né? O quadro social, que a gente vai falar mais daqui a pouco, enfim, documentos, informações, tudo terá que ser apresentado. A instituição tem que estar redonda, bem preparada Exatamente. para receber de forma adequada essa visita do INEP. Né? E depois que o INEP faz a visita, ele emite um relatório parcial, esse relatório ele pode ser mantido, aceito ou impugnado pela instituição. Sim. E depois ele vai para onde? Qual a próxima instância? Opa! Está chegando a hora, né? Conselho Nacional de Educação. Opa, então não vai para o ministro ainda não. O Conselho vai dar uma ok. revisada, vai analisar tudo. O processo de credenciamento, o Conselho tem que... Isso, Conselho Nacional de Educação, viu? Lá em Brasília. Isso, né? Negócio Câmara de Educação Superior. Exatamente. E aí, tendo tudo fluído normalmente, dentro das prescrições legais, vai para o ministro da Educação, Canetona. caneta, né? Portaria ministerial. É só alegria para começar as atividades. Aí é só alegria. Legal. Né? Meu amigo, então a gente pode dizer para os nossos clientes, os nossos ouvintes, os parceiros que têm essa dúvida sobre esse processo de credenciamento, fique tranquilo. Fique tranquilo porque o processo ele é regulado pela legislação. Não existe um tipo de benefício para um projeto em relação ao outro. O sistema eletrônico ele é impessoal. Tá? Então, e ele tem prazo definido. Por exemplo, estamos no mês de setembro. Sim, é mesmo. Estamos aí com a janela de credenciamento, protocolo aberto, sistema MEC aberto. Então, no primeiro semestre foi no mês de abril, né? Isso, de abril. 1 a 30 de abril. E agora, nesse segundo semestre, em setembro. Então, é correria, muita atividade. Mas o fato que você precisa saber esse procedimento, tudo isso, implica um grau de responsabilidade que tanto sua quanto de quem for lhe prestar uma consultoria no que se refere a manusear de forma adequada e inteligente o processo. Correto. Né? O que cada etapa vai exigir, quais são os gargalos, você utilizou uma palavra bem interessante, manhas. Sim. Ou seja, quais são os gargalos de cada uma dessas etapas, o que é mais visto, mais atento, né? Que se você souber fazer com fluidez, o projeto você vai conseguir conduzi-lo no tempo certo. Isso, seguro. Seguro, porque a questão é o seguinte, é você conseguir fazer o teu processo de credenciamento dentro de um prazo de tempo regular, isso que pode levar aí de 18 a 24 meses, isso vai significar o quê? A instituição ser credenciada mais rápida, os custos serem oferecidos mais rápidos e, obviamente, o retorno financeiro muito mais rápido. Então, é sua responsabilidade escolher se você vai ter um projeto redondo, um projeto elegante, como a gente costuma dizer, que pode levar de 18 a 24 meses, ou um projeto Frankenstein, um projeto que é feito, infelizmente, sem o mesmo esmero técnico, sem o mesmo conhecimento da profundidade da legislação, que pode levar aí de 36, 48 meses até mais.
que a gente sabe, né? Portanto, a decisão Em alguns casos, até o processo é arquivado definitivamente, né? Aquela instituição nem volta mais, tem que criar uma outra instituição. Começar tudo de novo. Tudo de novo. Então, a decisão é realmente sua. É sua. Vamos nessa linha de raciocínio. Isso aí, legal. Agora, tem uma outra preocupação que os nossos amigos nos passam, Rodrigo, que é a seguinte: eu consigo fazer isso sozinho, todo esse processo, todo esse trâmite aí? Parece que é algo realmente muito volumoso, e é, né? Sim. Mas a pessoa pode dizer, não, mas isso aí eu vou encarar. Sim. É possível? Olha, se é possível, claro que é, por que não? Tá? Agora, uma coisa é ter sucesso. Uma coisa é você entrar com um processo de credenciamento, outra coisa é você ter sucesso com esse processo de credenciamento. Lembrando que o sucesso é não só o tempo certo, antecipado, como o credenciamento em si. O credenciamento em si, a portaria de credenciamento e a portaria de autorização do curso ou dos cursos. Né? Então, uma coisa, a gente poderia utilizar uma metáfora do campo do mundo do esporte, uma coisa é você entrar em campo. Outra coisa é você ganhar o jogo. São coisas completamente diferentes. Né? Correto. Em resumo, você precisa sim de apoio. Né? A gente poderia citar aqui um caso real de duas pessoas e a gente poderia, uma questão ética, chamá-los aqui de José e de Eduardo. Tá? Para ilustrar para você de forma muito clara e objetiva o quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença. Né? José e Eduardo eram vizinhos, moravam em estados vizinhos, né? Eram empreendedores da educação, ambos tinham uma escola de nível médio e escola de inglês. E o que era diferente é que José, além dessas duas, tinha uma escola profissionalizante, e Eduardo tinha um curso preparatório para concurso. E ambos tinham um faturamento anual parecido e tinham um sonho em comum, que era ter a própria faculdade. E aí, em 2008, eles começaram inclusive receberam no ano de 2008 a proposta de ser um polo EAD de um grupo educacional, mas aí decidiram que eles queriam realizar o sonho e queriam autonomia, queriam ser donos de sua própria instituição de ensino. E começaram a procurar consultorias, como é normal. E decidiram que fariam com consultorias diferentes. O Eduardo com uma e o José com outra. Beleza? Acontece que, depois dessa decisão, os dois tomaram caminhos diferentes. Não foi apenas a decisão. Tá? O que aconteceu? Eduardo decidiu permanecer na consultoria. E José, por sua vez, mudou de ideia e decidiu fazer ele mesmo o processo de credenciamento por conta própria. Né? Eduardo, ele decidiu que para investir no projeto ele precisaria fazer alguns sacrifícios. Ele até chegou a vender um terreno, na época R$40 mil, isso em 2008. Foi um valor bastante significativo, se atualizado em valor do dia de hoje. Né? Mas ele precisava e decidiu que valeria a pena se desfazer de um imóvel que estava ali parado, de certa forma estava só dando despesa para ele, que ele queria realmente empreender. José, por sua vez, reuniu um time, ele montou um time, a esposa era advogada, o sócio era contador, e mais dois amigos professores decidiram, vamos fazer a coisa acontecer. E aí foram estudar. O resultado é o seguinte, é que a consultoria conseguiu dar no final de 2008 a entrada no projeto, e o time de José só deu a entrada no meio de 2009. Então já começou essa diferença de time aí. Em 2010, no final de 2010, o projeto do Eduardo recebeu a portaria de credenciamento e autorização dos 3 primeiros cursos. Passou 2010, passou 2011. Em 2011, eles fizeram o Eduardo fez o primeiro vestibular. Já o primeiro vestibular em fevereiro. E no final de 2012 é que o projeto de José recebeu, então, a sua portaria de credenciamento. Olha a diferença de tempo. Só que não para por aí, pessoal. Veja, acompanha, que coisa fantástica. Olha essa história. Em 2013, eles fizeram o primeiro vestibular, José fez o primeiro vestibular, mas acontece que em 2014, já o Eduardo já estava ali, sabe o quê? No seu primeiro ciclo avaliativo, diversificando seus cursos de graduação e preparando seu projeto de credenciamento para EAD. E, de fato, em 2015 foi isso que eles fizeram. Iniciaram uma campanha com escolas, de parcerias, fizeram convênios com o poder público para oferta de pós-graduação, já tinham pós-graduação melhor, e Eduardo estava dessa forma crescendo. Enquanto isso, José estava fechando 2016 no seu primeiro ciclo avaliativo. 2016, Eduardo expande a pós-graduação. Em 2017 é que José inicia o projeto de credenciamento EAD. 2018, a portaria de credenciamento EAD chega para a faculdade do nosso amigo Eduardo. 2019, o processo EAD
de José parou por conta da pandemia. Hoje, nós estamos falando do segundo semestre de 2021. Eduardo tem uma instituição que tem sede própria, não funciona mais em nenhuma das escolas, não tem mais sede conjugada, é sede própria. Tem mais de 17 cursos, 8 polos EAD, mais de 4.800 alunos e fatura mais de 9 milhões por ano. É aí que está a diferença, né? A coisa feita com profissionalismo. Só que não para aí, a vida é real. Decisões tomadas de maneira correta produzem resultados excelentes como esse de Eduardo. Nosso amigo José é um nome fictício, mas o fato é real. Está, sabe o que agora? Negociando dívida do INSS e está oferecendo a faculdade para Eduardo comprar. Um pouco mais de 500 alunos, 600 alunos aproximadamente. Ficou realmente muito difícil. Não para aí. Eduardo está com previsão de receber a visita de recredenciamento para se tornar um centro universitário em 2022 e mais tardar 2023. Está vendo? Meu amigo, isso em o quê? 10, 12 anos, né? Olha a diferença que faz entre um projeto e outro. Olha a diferença. Então, se você quiser entrar em campo para ganhar o jogo, contrate uma boa consultoria. Faça a coisa certa e tome o exemplo do Eduardo. Que você pense na sua instituição não apenas no credenciamento, mas pense nela como um negócio. Portanto, vou repetir, se você quer entrar em campo para ganhar o jogo, contrate uma boa consultoria. E por falar em apoio técnico e consultoria, como é que funciona a questão, uma pergunta muito comum que o pessoal sempre faz para a gente, é como é que funciona a questão da formação da equipe, do time de colaboradores? Sim. Isso é uma dúvida que eles têm muito assim, poxa, eu vou ter que ir atrás dos professores, eu conheço algumas pessoas, eu posso indicar algumas pessoas. Como é que funciona essa questão da formação do time de profissionais que o MEC exige que a gente precisa postar essas informações? Tá certo. Olha, nós estamos falando aqui de um investimento de uma alta monta, não é? Isso não pode ser entregue nas mãos de pessoas que não vão fazer bem feito. Nós temos que montar nós chamamos de quadro social de altíssimo nível, tá? Porque são 3 níveis institucionais em termos de gestão de equipe, né? A primeira é a própria gestão, a direção em si, né? O nível estratégico. Nós temos também uma outra dimensão institucional chamada pedagógica, é outro time. E você tem a equipe técnico-administrativa, que é outro time também. Então, eu preciso, para o projeto de credenciamento, captar, buscar no mercado profissionais para essas 3 áreas, esses 3 níveis. Exato, são esses 3 níveis aí. E, é claro, uma seleção também pode muito bem ser conduzida por uma consultoria capacitada, séria, competente, que vai te colocar um Dream Team na mão aí, com certeza. Legal. E o pessoal pergunta, mas basta captar? É necessário apenas captar esse pessoal ou só para aí? Basta... não. O que precisa fazer mais? Além de captar, nós temos que capacitar, né? Manter uma linha ascendente de qualidade, de competências e habilidades, né? As essencialidades que exigem da instituição para que ela tenha o seu sucesso precisam ser acompanhadas pelas competências e habilidades da equipe. Legal, legal. Isso é bem importante. Eu lembro que uma coisa importante é que a gente precisa, ainda no projeto de credenciamento, definir os papéis dos núcleos acadêmicos, núcleo docente estruturante, que é importantíssimo para a elaboração dos projetos pedagógicos de curso, né? Pré-credenciamento ainda. Pré-credenciamento, preparar uma equipe. A CPA. Comissão própria de avaliação. No caso dos cursos EAD, tem as equipes multidisciplinar, a equipe multidisciplinar, né? Os colegiados de curso. Ou seja, toda essa definição desses papéis, você precisa ter as pessoas disponíveis, as pessoas elas precisam ser sensibilizadas, mobilizadas, elas precisam compreender qual vai ser o papel delas e o que a instituição vai oferecer de contrapartida, obviamente, remuneração para elas, né? Qual vai ser o plano de carreira para a instituição. E a gente precisa também uma coisa importante que você sempre fala, que é aquilo do nivelamento, né? Sim. A comissão do MEC vai vir visitar a instituição, seja presencial ou online, e quem vai receber efetivamente essa avaliação, essa comissão, serão estes profissionais, né? Com certeza. Eles precisam estar inteirados de todo o processo institucional.
né? Os projetos que foram elaborados, todos os documentos, conhecer os trâmites internos da instituição, né? Os níveis de comando, tudo. Sim. Porque essas pessoas vão conversar com os avaliadores. Os avaliadores vão fazer perguntas para elas e elas precisam estar realmente preparadas, não só para atender os avaliadores, mas para darem uma resposta excelente no atendimento também aos clientes da instituição. Lembra um caso clássico de um coordenador de curso que ficou um pouco, infelizmente, foi um projeto elaborado de gabinete por uma outra situação, não foi conosco, mas isso é clássico porque realmente chega aos nossos ouvidos a partir de colegas que são avaliadores também, né? O avaliador pergunta para o coordenador por que ele escolheu determinada disciplina para compor esta matriz, por que ele escolheu determinado componente curricular, por que ele escolheu determinada bibliografia, né? Para essa tendência, essa linha, e o coordenador simplesmente desconhecia a natureza do seu projeto pedagógico. Complicado, porque isso aí soa como o que você disse antes, né? Aquele Frankenstein montado ali só para... Né? Mas assim, o time é essencial. Legal, né? Legal. Show de bola. Eu lembro que, só para uma coisa interessante, se você que está nos acompanhando, que você que nos vê, acessar o nosso site, www.consultoriavisão.com, você vai ver ali o depoimento de algumas pessoas que são clientes, ou já foram clientes, ou são parceiros, pessoas que já se beneficiaram de alguma forma dos nossos préstimos, do nosso serviço. E ali tem um testemunho que é muito, um relato, que é muito interessante, de uma profissional chamada Silvani, que é uma bibliotecária, que participou de um processo de avaliação sob a nossa liderança. Nós estávamos, inclusive, juntos nesse projeto. E ela fala uma coisa que é tocante, que é muito forte, mas que faz muita diferença. Ela disse que nós conseguimos deixá-la com muita segurança para receber o MEC. E que isso fez toda a diferença porque ela se sentiu fortalecida psicologicamente. Segura, fortalecida. Segura. Ela fala dos simulados que a gente realizou antes, ou seja, uma prática que a gente tem, uma técnica que a gente tem de fazer os simulados antes mesmo da visita do MEC vir, e a gente vai empreender tudo aquilo que o MEC vai perguntar, a gente pergunta, o INEP vai perguntar, a gente pergunta, as documentações, tudo. E ela fala que a visita com os avaliadores, nós estávamos ali ao lado deles, não só dela como dos demais, orientando e apoiando, e isso fez muita diferença, ela se sentiu muito confiante, muito segura. E o resultado, a gente sabe que foi um resultado excelente para aquele contexto. Né? Com certeza, né, Rodrigo? Mas veja, avançando aí nas nossas considerações, uma coisa que o pessoal pergunta muito, os investidores, os empreendedores, né? Porque nós estamos falando de um investimento considerável, são valores, né? É dinheiro. E essa questão econômico-financeira da instituição, como é que é isso, né? Quanto que é esse investimento, em que, não é? Vamos falar um pouco mais aí, Rodrigo, de dinheiro, meu amigo, porque é uma dúvida recorrente. Claro. A gente costuma dizer aqui na Visão Consultoria que há 3 pilares que sustentam a abertura de uma faculdade: vontade, recursos e consultoria. E no desdobrar destes 3 pilares, a gente fala que há 5 atitudes do empreendedor para que ele consiga atingir a portaria de credenciamento da sua instituição. A primeira delas é a própria vontade, a segunda é entender a viabilidade, que a gente já falou agora há pouco. O terceiro é viabilizar os recursos. O quarto, só para você saber, contratar uma excelente consultoria. E o quinto é o próprio projeto de credenciamento. Mas esse terceiro elemento, essa terceira atitude, que é esse terceiro pilar do processo de credenciamento, ele fala exatamente disso, que é de forma responsável. Poderia dizer para você o seguinte: não existe um valor pronto e determinado para definir quanto custará um projeto de credenciamento de uma faculdade. Por quê? Porque cada projeto é um projeto. Sim. Cada realidade é uma realidade. Especificidade. Né? Muitas das vezes o empreendedor já dispõe de um imóvel, às vezes já tem um terreno, às vezes não tem nada, vai alugar. Então, todas essas variáveis, elas implicam, obviamente, no custo, no investimento necessário. Custo não, no investimento inicial necessário, né? Sim. Para que o empreendedor ele coloque esse empreendimento para funcionar. Né? A gente tem um simulado, é apenas um exercício, tá? Que gira em torno de R$600 mil inicial, isso sem capital de giro, para colocar uma instituição para funcionar. É um simulado com uma visão intermediária, é algo conservador, né? Sim.
realista, na realidade, nem conservador nem arrojado, mas que se a pessoa já tiver uma estrutura física prévia e pessoas com que ele possa contar, isso já diminui bastante. Até mesmo porque hoje um dos principais investimentos que havia há alguns anos era a bibliografia. Né? E já reduziu bastante isso aí. Né? Então não tem como dizer para você, Ivan, de forma responsável, quanto vai custar. Né? A recomendação que a gente tem é o seguinte, às vezes o pessoal diz o seguinte, olha, mas eu tenho hoje X mil reais para investir nesse projeto, mas ainda não é o suficiente para empreender como um todo. O que eu faço? A recomendação que a gente dá, a gente pode orientá-lo sobre isso, faz um estudo de viabilidade bem feito, isso é um plano de negócios, com esse dinheiro você vai captar no mercado. Você vai captar parceiros, você vai captar outros investidores, você vai poder gerar dinheiro com um documento, que é um estudo de viabilidade. Buscar parceiros, empreendedores que vão lhe dar condições de começar a sua instituição de forma segura, de forma madura, de forma consistente, pensando em todos os aspectos que estão envolvendo o processo de credenciamento de uma instituição. Né? Então, falando em valores, Rodrigo, me lembrei agora de uma instituição que nós credenciamos aqui no estado do Paraná. E naquele caso, bem interessante, né? A prefeitura cedeu o imóvel por 20 anos. 20 anos. Né? E isso reduziu imensamente. Uma escola muito bem montada. E é uma coisa que pode acontecer, não é? Uma cessão de imóvel também. Isso, essas parcerias são viáveis. Elas com certeza. Otimizam muito, com certeza. Né? Você que nos assiste, você que nos acompanha, que quer abrir o seu empreendimento educacional, vai no nosso site e coloca ali, depois do visão.com, vai lá no Visão Academy, tá? E ali você vai encontrar o nosso grupo exclusivo de Telegram, e ali a gente manda informações exclusivas. É um grupo que só tem informações exclusivas, tá? As informações que a gente posta no YouTube, no Instagram e no Face não estão lá, a maioria das informações são exclusivas, e você vai poder encontrar mais detalhes sobre essa questão dos investimentos. Excelente. Então, para resumir a sua pergunta, eu poderia dizer que cada projeto é único. Então, por responsabilidade, de forma responsável, é preciso ser feito um estudo detalhado de quanto vai custar esse empreendimento. Sentar, conversar. Né? Então, é preciso saber quanto que esse empreendedor vai ter, esse empreendimento vai trazer de retorno para o empreendedor. O retorno, principalmente o retorno. De muito quanto importante. será esse retorno e principalmente o que é possível fazer para aumentar esse retorno, porque há coisas que podem ser realizadas, ações que podem ser realizadas, que podem aumentar ainda mais e potencializar ainda mais esse retorno. Uma instituição de ensino, ela abre um leque muito grande. Para você movimentá-la e ter retorno financeiro nessa movimentação. Estabelecer parcerias e utilizar a infraestrutura é realmente algo fantástico. Verdade. Uma pergunta também que o pessoal faz bem parecida é o seguinte, eu já sei, eu já tenho um vislumbre de quanto vai custar, eu já tenho um vislumbre de como é que funciona o processo, mas por onde é que eu devo começar? Qual é a atitude ou o que deve fazer este empreendedor que deseja abrir a sua faculdade, o que ele deve fazer para começar bem um projeto redondo, um projeto consistente, maduro, que vai lhe trazer o resultado que ele espera? Certo. Olha, falando aqui até um pouco dessas 5 dimensões, essas 5 atitudes que você comentou há pouco, eu entendo que seria isso. Dentro do íntimo da pessoa, no seu calor ali empreendedor, ele vai precisar ter em mente os benefícios que serão obtidos com uma instituição de ensino. Excelente. São muitos benefícios, né? Nós podemos falar aí na transformação de muitas vidas, né? Olha, uma instituição de ensino, Rodrigo, ela influencia a sua região. Sim. Ela influencia de forma econômica, na forma social, ela vai estar disponibilizando profissionais, ela vai estar influenciando também até politicamente a sua região. Então, vivenciar essas experiências, não é? de crescimento, de engrandecimento, sabe? Isso é muito rico também. Claro que nós primamos pelo retorno financeiro, é um negócio, é um empreendimento, mas nós temos esses ganhos também morais, sociais, não é? Construir um futuro promissor para a sua região, sua própria família. Não é? Então, isso tudo está dentro dessa alavancagem, vamos dizer assim, de uma independência financeira que a pessoa vai ter. Claro, com certeza. Né? Então, você está me dizendo que a primeira coisa é o empreendedor precisa querer isso, né? Ele precisa desejar essa vontade, né, por ele mesmo, de estabelecer o quanto que isso é verdadeiro para ele, né? O quanto que ele deseja realmente ser dono de uma instituição de ensino. Exatamente. E começar a construção mental disso.
Então, nessa construção mental, ele precisa verificar se ele é capaz, se ele está disposto a pagar o preço para isso, definir isso como objetivo, escrever, verbalizar, enfim, e associar-se com pessoas que podem ajudá-lo. Ótimo, pessoas ótimo. que já fizeram um empreendimento, pessoas que sabem como fazer um empreendimento. Tem uma história, né? Uma história e fazer um planejamento. Sim. Isso, acho que isso é Essencial. fundamental, né? Porque com esse planejamento, ele vai ter condições, inclusive, de buscar o próximo passo, que é entender a viabilidade, fazer a viabilidade do negócio, entender a instituição como um negócio, através da sua viabilidade, buscar os recursos, depois a consultoria e, por fim, o processo de credenciamento. Perfeito, essa sequência. Você não acha que seria bom a gente encostar aqui Opa, é mesmo, para a iluminação melhorar um pouco aí. Legal. Vamos lá. Tá ficando bom. Show de bola, beleza. É isso aí. Muito bem. Agora veja, Rodrigo, feita toda essa análise, né, essa contextualização para os nossos amigos aí, vem a pergunta chave aí, não é? Como é que eu posso garantir, né, que após a autorização do MEC, o MEC vai me dar uma portaria ministerial, né? A faculdade ela vai começar bem, eu vou ter sucesso nesse empreendimento? Essa é uma pergunta que tem caído bastante aí. Tem. É muito importante essa pergunta, porque pensa comigo, aquilo que é feio, aquilo que começa com qualidade, aquilo que é bem feito no início, com o pé no chão, tem chances muito grandes. As chances de terem resultado lá na frente são muito maiores. Né? Então, aquilo que é bem feito no início, consequentemente, terá um resultado melhor, terá um bom resultado lá na frente. Né? Então, é preciso pensar em termos estratégicos. Uma faculdade não é só o credenciamento. Ela envolve esse processo prévio de implantação da instituição, que é antes do credenciamento e durante o credenciamento, e o processo de consolidação da instituição, que ocorre após a emissão da portaria e o início das atividades, ou seja, pós-credenciamento. Né? Então, é preciso pensar nessas etapas, antes, durante e depois, em cada uma dessas etapas. O antes a gente falou e vai repetir, a repetição é muito boa. Sim. Antes de empreender no ensino superior, você está lidando com um negócio, então faça um estudo de viabilidade. Entenda a sua faculdade como um negócio. Deixe o achismo de lado e vá trabalhar com números objetivos. Você vai poder, inclusive, cobrar do seu empreendimento, cobrar no bom sentido, com mais precisão, saber exatamente o que ele pode oferecer para você. Durante o processo de credenciamento, é preciso que aquilo que a gente fala, que é o projeto elegante. É um projeto fino, é um projeto que está redondinho de acordo com a legislação, está ali de acordo com os instrumentos de credenciamento. Tem uma identidade própria. Uma identidade, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, não é um projeto Frankenstein. Né? Perfeito. E depois é o acompanhamento. Né? Sim. Após o início das atividades, após a portaria e para o início das atividades, é preciso que essa instituição esteja preparada para iniciar. Perfeito. Por isso que a gente faz um planejamento, nosso framework, começa a trabalhar de questões como brand, como marca, como posicionamento de mercado, como marketing, muito antes do início da instituição de ensino. E aí quando a gente fez, inclusive a gente falou isso para um empreendedor uma vez, e ele ficou muito assim, como isso faz sentido? É você, por exemplo, marcar, só um exemplo dá para vocês de forma objetiva, marcar eventos no qual a instituição possa chamar a comunidade para começar a conhecê-la antes mesmo. Poxa vida. Presença nas redes sociais. Sim. É você começar a se manifestar nas redes sociais com contribuição social, por exemplo, para a sua comunidade, para o seu bairro, antes mesmo do início da abertura das instituições. Você tem um ganho de capital simbólico, de poder simbólico muito grande. Então, vale a pena, né? Com certeza. Então, a gente tem uma coisa interessante, que a gente ensina uma estratégia, nós estamos ensinando uma estratégia fantástica. Abra uma faculdade em 3 passos e economize até R$79 mil. Maravilha. É isso mesmo. Abra uma faculdade em 3 passos e economize até R$79 mil. É um método exclusivo, resultados garantidos e testado, porque foi testado pelo mercado. Né? Então, se você tiver interesse, manda um direct para a gente lá no Instagram, que a gente, @consultoriavisão, que a gente vai explicar para você mais um pouquinho sobre essa estratégia, sobre essa ferramenta. Abra uma faculdade em 3 passos e economize R$79 mil. Está
Tá interessado? É legal? Vamos conversar. Beleza, show de bola. Maravilha. Muito bem. Amigo, eu creio que estas foram... A gente se propôs a responder 8 perguntas e o nosso tempo realmente está chegando ali no nosso limite. Sim, sim. Acredito que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. E eu gostaria que você deixasse, então, as suas palavras finais para aqueles nossos amigos que estão nos ouvindo aqui neste momento, que vão nos acompanhar nas redes sociais, que vão assistir esse vídeo depois, que ele vai ser disponibilizado no YouTube, no Instagram, no Facebook e nas demais redes sociais. Deixa o teu recado aí para a galera, para esse empreendedor, o que você poderia dizer? Então, uma coisa que ficou muito evidente nesse nosso bate-papo aqui foi a questão da segurança. Segurança processual, segurança de investimento, de análise, tudo gira em torno de segurança. Então, quando você for conceber essa sua ideia de constituir a sua instituição, faça isso com segurança, dê um primeiro passo firme. Não é? Nós somos consultores educacionais há 2 décadas. Então nós conhecemos muitas experiências de sucesso e infelizmente houve também na história aí de outras pessoas experiências de insucesso. Nós queremos para você um sucesso empreendedor. Sim. Conte com a Visão Consultoria, viu? Isso aí. Eu encerraria a minha participação dizendo o seguinte, no gancho do que você falou, eu não vou adicionar nada, apenas complementar o raciocínio do que você comentou. Uma dor de um cliente, é uma dor sua enquanto cliente de qualquer serviço ou produto que você venha consumir, ela pode ser percebida durante você utilizar, durante o processo ou após. A dor ela pode perceber, ou seja, a necessidade que você tem de uma determinada solução, ela pode aparecer somente depois. E foi justamente a partir de uma dor percebida de alguns clientes, somente após o processo de credenciamento, que nós evoluímos, que nós avançamos na nossa metodologia de consultoria, ao passo de oferecer uma solução que integra o antes do credenciamento, o credenciamento e o pós-credenciamento. Porque eu volto a repetir, por mais que um projeto de credenciamento ele seja redondo, bonito, elegante, bem feito, se a instituição não estiver fundada sobre bases sólidas enquanto negócio e não tiver um acompanhamento pós-credenciamento, no qual você vai orientar toda a direção da instituição, principalmente se for uma instituição que não tenha tanta experiência assim, ou mesmo que tiver, mas que esteja alinhada ao planejamento estratégico da instituição, as chances de você obter resultados inferiores àqueles que você poderia obter são muito grandes. Então, se você quer resultados excelentes, se você busca realmente colocar uma instituição de ensino superior como algo que seja tanto a realização de um sonho, de uma vocação, de um desejo, de uma vontade, de um projeto seu, encare isso também como um negócio que pode te render muito lucro, que pode trazer muitos dividendos. Com certeza. O equilíbrio, eu acredito que seja a palavra-chave aqui. O empreendimento que tem um projeto educacional sério, comprometido, maduro, pedagogicamente que seja muito responsável e que traga muitos lucros e resultados financeiros para o empreendedor. E esse lucro é perfeitamente possível. Bastante. Nós temos aí vários exemplos, né? Exatamente. Ok. Isso aí. Eu estou feliz, valeu. Foi valeu. legal nosso bate-papo. Estamos felizes. Espero que vocês também tenham gostado. Isso. Se gostaram, comente aqui, dê um alô pra gente. Se tiver outras dúvidas, outras perguntas, manda lá no direct do Instagram, que a gente está sempre coletando essas dúvidas. A gente vai poder fazer outros momentos como este também para responder suas dúvidas. Se curtiu, se gostou, curte, acompanha, compartilha esse vídeo nas redes sociais e a gente fica por aqui. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Sucesso.